Olá, meu nome é Felipe Coutri e nesse vídeo eu vou resolver o exercício Toca do Saci da OBI 2016. Bom, nesse exercício ele vai dar uma matriz de um tamanho n por m e nessa matriz vão conter quatro números, né? O zero, que é um espaço vago, o 2, que é a entrada dessa caverna aqui que eles falam, dessa toca, e o 1 é o espaço onde você pode andar, e o 3 é a saída. Então tem esses quatro tipos de entrada, 0, 1, 2 e 3, que é por onde ele vai colocar como entrada. Ele fala aqui a entrada, especificações do exercício, mas basicamente isso aqui. Você tem que calcular contando com a sua casa inicial, contando com onde você começa, sempre começa no 2. Então sempre vai ter apenas um 2 e sempre vai ter apenas um 3. Os 0 e 1 podem ter vários. Aqui ele dá o tamanho da toca e a entrada. Ele tem que fazer esse percurso para contar quantas casas você passa contando com a casa inicial. Então aqui vai dar 12 e aqui vai dar 5, só que aqui tem um caminho que não é um caminho correto. Não dá para o caminho certo, né? Aqui é o caminho certo, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui é o caminho errado, 1, 2, 3, 4. Então a gente tem que fazer solucionar esse problema para ele ir para o caminho certo, sem sair, sem entrar no caminho errado. Ele pode até chegar lá, mas ele tem que voltar e chegar na saída. Entrar aqui, sempre a entrada vai ser no 2 e a saída tem que ser no 3. Aqui nos exemplos. E sempre vai ter uma saída, sempre vai ter como sair. O exercício garante isso. E esse aqui é a solução, que eu uso os contadores aqui, o IJ, o N e o M, que é o tamanho da matriz. O contador que começa no 1, que já é a casa que ele começa, né? O 2, então já começo contando por ele. E uma variável booleana inteira, que eu vou usar como booleana, que começa como falso, que é a variável OK. E x e y, que vão me ajudar a mover a matriz. E aqui também tem um vetor de posição inicial, que vai ter 2, que no caso vão ser a posição inicial que ele vai começar. O x e o y, o i e j, que eu vou usar. Posição inicial da matriz. Eu leio primeiro o n e o m e eu crio aqui a matriz n por n. Mais uma vez, isso aqui não é muito aceitável numa forma, um padrão de programação. Mas como é um exercício e o que precisa mais é tempo, né? A questão de tempo, então isso aqui pode ser feito nessa situação. Não em um programa, se você estivesse trabalhando para uma empresa, isso aqui não é muito aceitável fazer. Mas, enfim, como aqui a gente precisa de tempo, a gente cria a matriz depois que a gente já sabe o n e o m, o tamanho dela. E aqui eu vou ler cada item da matriz. Por scanf, ele vai ler a posição IJ, o I do 0 até M e o J do 0 até M. E todas essas, em tempo de execução, que ele vai ler essa matriz, então aqui todas as vezes ele vai procurar a entrada. Ele vai procurar se essa posição que acabou de ser escaneada, IJ, é igual à entrada, que vai ser informada como a posição 2. Né? No exercício ele dá a posição 2. Então, mesmo assim, ele vai continuar, mesmo depois que achar já a posição inicial, ele vai continuar procurando, mas nunca vai entrar nesse if novamente, só vai entrar uma vez, porque só vai existir um número 2. E aqui, se ele achar o número 2, ele vai colocar como posição inicial 0 o i, e a posição inicial 1 é o j, que eu vou usar depois aqui, mais pra frente. Né? Como eu disse, IJ pode ser x, y, não importa.
Eu só preciso da posição dele na matriz, armazenar ela. E aqui eu atribuo a x e a y, que vão me ajudar a movimentar a minha matriz. A posição inicial 0 vai para x e a posição inicial 1 vai para y. E aqui tem o meu while, que tem uma negação aqui antes. Esse sinal aqui é não, ou seja, ele inverte o booleano. Eu estou usando como booleano, então ele começa como falso. Se não falso, é verdadeiro. Então, ele vai continuar rodando. Ele vai chegar aqui, né, quando eu achar a saída, a variável vai ser verdadeira. Então, não verdadeiro é falso. Aí ele para de rodar o while. Eu podia ter declarado o while como a variável como verdadeira e entrava direto, e quando não fosse mais verdadeira, saía. Aqui eu atribuía como falso, mas enfim, desse jeito também funciona. Só que é mais lógico fazer desse jeito. E aqui ele vai procurar, nesses 4 ifs aqui, ele vai procurar cada lado da posição que ele está. Por exemplo, aqui nessa primeira posição, ele sempre verifica se o x menos 1 é maior ou igual a 0. Por quê? Nesse caso aqui, x menos 1 ele vai estar subindo. Ele vai pegar uma posição aqui, por exemplo. Essa posição ele vai começar, ele vai verificar se aqui pode ir. Se isso aqui for menor ou igual a 0, por que menor ou igual a 0? Senão em algum momento ele vai, se ele estiver nessa linha aqui, nessa posição, se ele for para cá, se ele verificar para cá sem ver se é menor ou igual a 0, ele vai estourar a matriz. Então, isso vai dar erro. Então ele tem sempre que verificar se é menor ou igual a 0, verificar se o y mais 1 é menor do que m. Porque aqui no caso seria desse lado. Se isso aqui é menor do que m, essa posição o m vale 5, essa aqui é a posição 4, porque começa no 0. Então aqui ele tem que verificar se esse aqui é menor. Ele vai estar aqui no caso, né? O 0 ele nunca vai. Então ele vai vir aqui se for menor. Ele sempre tem que verificar, aqui no caso ele também vai ter que verificar para não estourar a matriz. E aqui também, em algum caso que tiver algum número aqui, ele vai verificar. É sempre essa verificação aqui primeiro, se funciona. Se essa aqui já der falso, ele nem vai verificar essa aqui. Então, por isso que tem a condição E aqui. Tem que ser as duas funcionar, senão ele vai estourar a matriz e vai dar erro. Aqui ele vai ver para cima se a toca na posição X, que eu estou usando aqui para movimentar a minha matriz, menos 1, foi igual a 1. No caso ele já verificou que não estourou a matriz, então ele verifica se tem 1 lá. Se for 1, ele vai trocar a posição que ele está no momento para 4. 4 é um número que nunca é usado na matriz, mas eu estou usando ele para identificar a posição que já passou, para ele não voltar de novo aí quando ele não achar um caminho certo. Ele vai voltar de novo na posição inicial, se não tiver ou não achar a saída daquele caminho, ele volta na posição inicial. Então para ele não ir de novo naquela posição, eu coloco como 4 para ele nunca achar o 4. Não tem como ele achar o 4, porque aqui ele sempre procura pelo 1. E aqui, se isso aqui for certo, eu já mudo a posição que ele está para 4. Ele muda aqui e ele vai também decrementar a x, ou seja, ele vai para cima, né? X menos menos, que é o x menos 1 aqui, que ele verifica, que é ir para cima na matriz. E o contador mais 1, que ele vai contar, que é mais uma casa que ele está passando por ali. Ele vai fazer isso nessas 4 vezes. Aqui para cima, aqui para a direita, aqui para baixo e aqui para a esquerda. Então ele sempre vai verificar se tem a posição 1. Tanto para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Enfim, se ele não achar a posição 1, ele vai entrar nesse else aqui. Aqui podia ser um else if, mas eu coloquei o else e o if aqui dentro para facilitar o entendimento. Ele vai procurar, se não tiver o 1, se não tiver mais onde ele andar, ele vai verificar se tem um 3 na posição. A mesma coisa aqui que eu estou usando, só que no lugar do 1 é o 3. Aqui, por exemplo, é a mesma coisa para ver se ele estoura a matriz, para ver qual que é a posição
em cima dela. Então, se for 3 tanto em cima, quanto na direita, quanto embaixo e quanto na esquerda, se tiver o 3 em qualquer uma dessas posições, tem a posição ou aqui, conte mais, ele vai contar mais um, e o ok vai ser verdadeiro, quer dizer que achou, aí ele não vai mais rodar esse while. Se não for o 3, ou seja, se for um caminho que não funciona, ele vai... Aqui é porque não cabe aqui. É a mesma verificação, só que com o 3. Então, aqui, se ele não achar o 3, então o caminho não tem a saída. Ele volta na posição inicial. Else, a toca na posição Y, X, que é a posição que ele está, XY, né? Eu coloco também como 4, quer dizer que já passou para aquela posição ali, nunca mais não precisa voltar ali. O X, eu volto para a posição inicial, mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Volto para a posição inicial, o Y volta para a posição inicial, e o contador vai ser igual a 1, que é quando ele começa lá também, que é a posição inicial também conta como 1. Ele vai fazer isso até achar a saída. Sempre vai achar uma saída, mesmo que tiver as posições, não encontrar as posições. E aqui, no caso, a posição inicial ela vai estar marcada como 4, né? Porque quando ele acha a primeira casa do 1, ele vai colocar a posição inicial como 4. Mas isso não importa, porque eu já vou ter a posição inicial guardada aqui, como eu tenho nesse vetor. Então, ele sempre vai voltar para a mesma posição. Não importa se ela estiver já com 4 no lugar do 2. Ele sempre vai contar do mesmo jeito. E no final, eu imprimo a quantidade, ou quantas casas que ela precisa para sair, né? A Emília lá na toca do Saci. E vamos ver se isso aqui funciona lá no site da VI. Submeter aqui a solução. E 100% no site da BI. Então funciona. Esse aqui é o exercício Toca do Saci da OBI 2016.